Já dizia o antigo filósofo Heráclito de Éfeso, a única certeza que temos é a mudança, o vir a ser. E este entendimento se aplica a tudo, em especial às tendências de comportamento. Com o passar do tempo, o modo pelo qual as pessoas se relacionam mudou bastante. E isso impactou o universo da sedução, ocasionando aquilo que eu chamo de crise do flerte. Você já reparou como, ultimamente, o ato de flertar se tornou algo tão problemático? É sobre esse assunto que vamos conversar aqui. Então, vem comigo. A você que chegou aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se esse tipo de assunto te agrada, então este canal foi feito para você. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir aqui. É natural da espécie humana a necessidade de se relacionar uns com os outros, tanto do ponto de vista afetivo/amoroso, como também as questões de formação de tribos, de pertencer a algum grupo e assim sucessivamente. Por mais que aparentemente o ser humano ele seja muito independente, sempre há a necessidade de cooperar uns com os outros. E é isso que garantiu a sobrevivência da espécie nos dias atuais, pois, se não houvesse isso, muito provavelmente a espécie humana teria entrado em extinção. E dentro desse ato de relacionar-se, a questão afetiva da coisa garantiu a sobrevivência da espécie. Nós, da mesma forma que os outros animais também assim são, temos essa necessidade de nos acasalar, de entrarmos em contato com outro ser humano para poder nos relacionar do ponto de vista afetivo e também sexual. E com isso, a questão da conquista, digamos assim, é um processo que teve que ter vários níveis de maturação até chegar da forma que conhecemos hoje, que existe uma série de etapas para você, por fim, ter um parceiro ou uma parceira. Porém, o pontapé inicial disso é a questão do ato de flertar, ou se preferir, pode chamar de flerte. Há muitos anos atrás, era cada vez mais modesto essa questão de flertar com alguém. Existia todo um processo do qual a pessoa tinha que se mostrar alguém atraente, alguém importante, de modo tal a fazer com que a outra pessoa considere ela alguém apta para relacionar. E aquilo que antes era algo burocrático, com o passar do tempo foi perdendo um pouco dessa limitação do ponto de vista de etapas, que antes existiam muitas, hoje basta apenas um clique no aplicativo de relacionamento para você estar em poucos instantes de frente para uma pessoa e fazer o que ambas as partes têm vontade. E é este o ponto que eu chamo a atenção. Antes, a questão do flerte era algo mais espontâneo. As pessoas precisavam desenvolver habilidades para que assim pudessem ter uma boa relação com a outra parte da qual deseja conquistar. Então, existia a necessidade de ter um bom papo, de ter uma certa conexão no que se refere a ideias, em realmente ter aquele contato visual, o contato físico e coisas nesse sentido. Hoje em dia, com os aplicativos de relacionamento, em especial o maior deles, que é o Instagram, que há muito tempo deixou de ser uma rede social para se tornar um aplicativo de relacionamentos, dentre outras vertentes, é claro que ele possui, não somente essa, mas no que se refere a relacionar-se, ele tornou as pessoas muito mais próximas dentro de um ambiente virtual, mas, em contrapartida, distantes do ponto de vista físico da coisa. E como ele é apenas o carro-chefe, digamos assim, há outros e outros aplicativos por trás que acabam seguindo as tendências que ele cria e de maneira um tanto quanto digital acaba tornando as relações que antes eram mais humanizadas sob a ótica de telas, seja de celular, computador, dentre outras coisas mais. E um fato importante que eu percebo hoje na geração atual, muito em decorrência da facilidade ocasionada pela internet, é a questão de alguns problemas que impedem que o relacionamento interpessoal e também afetivo e amoroso daquilo que uma relação verdadeira de fato proporciona.
Hoje, por mais que seja fácil das pessoas se relacionarem através de telas, quando estão pessoalmente em algum evento ou algo nesse sentido, já tem dificuldades de ter aquela desenvoltura que tanto é familiar no mundo digital, mas que no mundo físico, no mundo real, por assim dizer, as pessoas acabam perdendo essa essência, digamos, comunicativa, desenvolvendo alguns vícios que acabam as impedindo de ter boas e saudáveis relações do ponto de vista pessoal. Algumas pesquisas sugerem que alguns traumas que é comum, principalmente nos mais jovens, quando vão se relacionar, é a questão da insegurança, a comparação com o outro, uma vez que a vitrine da rede social é um prato cheio para essa questão, traumas do passado, medo de rejeição e, por último, mas não menos importante, a baixa autoestima. Este é o pack essencial do jovem moderno que anseia em se relacionar. Não digo necessariamente num relacionamento fixo, monogâmico, mas também na parte de relacionamentos casuais. O flerte, por ter se tornado, digamos assim, virtual, ele tem esse dificultador, que as pessoas, por mais que inicialmente se conheçam dentro de um ambiente virtual, quando vão para o mundo real, elas têm essa dificuldade. E por isso que não é raro de se ver pessoas por aí reclamando que estão solteiras, que de repente instalam e desinstalam aplicativos de relacionamento, no final das contas, nunca conseguem dar certo com ninguém. E não é para menos, as pessoas estão cada vez mais perdendo a habilidade de se relacionar de maneira correta e saudável. Com este discurso, não estou pregando aqui um certo saudosismo, de forma alguma. Quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que aqui nós não fazemos julgamento moral e não somos viúvas do passado. Somos pessoas que estão antenadas nas mudanças que o mundo proporciona e que, com isso, sabemos extrair aquilo de bom que essas mudanças oferecem, mas sabemos também identificar de uma forma bem simples os malefícios que aquilo que é novo também traz consigo dentro do pacote. Então, mais do que nunca, o senso crítico é muito importante para que as coisas fluam e sejam observadas através de uma ótica realista. E as redes sociais, e a maior delas, do ponto de vista de relacionamentos, como aqui citei, que é o Instagram, oferece muito essa parte da comparação, como aqui citei, e, sobretudo, uma vida editada. Uma realidade que, de fato, não coincide com as coisas como elas são. E com isso, todos aqueles problemas que eu citei, eles passam a cada vez mais se tornar intensos, fazendo com que o efeito bola de neve acabe aos poucos corroendo a pessoa de dentro para fora. Por isso que, se a pessoa que está atolada nessa situação não consegue resolver esse problema sozinho, então é importante recorrer à ajuda, em especial profissional, para que as coisas possam ser superadas e, consequentemente, as relações possam ser melhoradas. E como essa crise do flerte não parece ter um sinal de que irá acabar, só nos resta ver as cenas do próximo capítulo. O que cada um pode fazer é individualmente procurar soluções que dão certas para si, e não ficar se baseando no lifestyle de influenciadores digitais, gurus da internet e coisas do tipo para comparar a sua própria vida. É apenas ter o senso crítico e fazer uma análise do que é real e do que é virtual. A partir do momento em que você consegue saber a diferença exata dessa nuance, com certeza a vida passa a melhorar a partir daí. Chegamos aqui no final do vídeo e gostaria muito de ler a sua opinião aqui na seção de comentários. Diz aí o que você acha sobre essa tal crise do flerte. Tem algo que eu não citei que você gostaria de complementar? Ou você discorda de mim aqui em algum ponto? Lembrando que é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Obrigado por ter ficado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, viva o mundo real e não seja escravo do mundo virtual. Até breve.